Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Fernando pede a Vitória que tenha tempo para ele, porque sente muita falta dela, e há muito tempo não se veem. Fernando se irrita ao saber que Hernan foi visitar a Vitória. Hernan diz a Vitória que Raquel não está aguentando ficar na clínica e quer sair de lá. Vitória se preocupa. Hernan pergunta a Vitória por que não aceita, pois faria tudo para ela ser feliz ao seu lado. Vitória diz que já falaram disso. Hernan diz que a ama sinceramente. Vitória diz que nesse momento só pensa na sua filha. Já de noite, Maria José e Alessandro passam a noite juntos no quarto. No outro dia, Vitória diz a Filipa que se preocupa muito pela sua filha e queria que ela fosse feliz, para não ter que recorrer ao álcool. Vitória diz a Roberto que Raquel decidiu deixar o tratamento contra o álcool e sair da clínica. Roberto diz que ela está cometendo um erro. Vitória diz que não podem manter Raquel lá, à força. Vitória diz a Roberto que em breve ele terá alta e decidiu que ele pode ficar no chalé e Raquel ficar na casa. Vitória vai buscar Raquel na clínica. Ela insiste que está bem. Hernan diz a Raquel para não beber nem um pouco de álcool e pensar no bebê. Pedro vai para dentro da cela. Rufino diz a Pedro que por culpa dele parou naquele lugar. Pedro insiste que não é sua culpa e não disse nada. Rufino diz que então foi aquele homem, aquele senhor. Rufino pede que Pedro diga o nome do genro. Pedro se nega e Rufino dá socos e chutes em Pedro e quase o mata de tanta porrada. Raquel diz à mãe que se ela quiser que coloque Roberto na casa, porque vai continuar no seu chalé. Lisete não quer comer nada. Maura pergunta dos exames. Lisete diz que ainda não fez e fará quando quiser. Vitória diz a Filipa que Raquel preferiu ficar no chalé e tem medo do que pode acontecer. Não só com ela, mas também com a bebê. Raquel chega no chalé, doida, procurando bebidas alcoólicas, mas não encontra nada. Raquel pede que Ezequiel traga uma bebida para ela, mas ele se nega. Raquel corre até outro chalé e acaba encontrando 2 garrafas de pinga. Xuxo vai à cadeia levar comida para o amigo. O policial diz que Pedro está na enfermaria e se envolveu numa briga. Pedro está muito machucado. Xuxo fica surpreso ao ver o amigo daquele jeito. Quinones telefona a Alessandro e diz que Pedro foi espancado por Rufino, que acabou na enfermaria. Alessandro pede que Quinones dê um jeito de transferir seu sogro para outro presídio, ou o que seja. Quinones diz que estão preparando uns escritos para informar isso e pedir a liberdade por fiança. Paula alimenta Roberto. Ela conta que visitou seu pai apenas 2 vezes. Roberto diz que cada dia mais que passa, se aproxima mais o momento dele sair. Roberto fica sabendo que Raquel está morando no chalé e que voltou a beber. Roberto diz que amanhã finalmente receberá alta. Roberto diz que ficará na casa porque Raquel vai seguir no chalé. Maria José diz a Alessandro que agora que Rose está cuidando de Antônio, quer ver seu pai. Alessandro diz que irá ver o que pode fazer para ela visitar o pai, mas terá que esperar uns dias. Helena diz a Ulisses que Jorge aplicou eletrochoques em Sandra, mas que não resolveu nada. Ela diz que Sandra está com o cérebro muito afetado. Ulisses insiste em sequestrarem o menino de Maria José e depois obrigá-la a se passar por Sandra. Helena diz que Maria José não vai aceitar e o marido dela muito menos. Maura fica surpresa ao saber que Alessandro voltará a se casar com Maria José. Alessandro diz que ele e Maria José têm algo muito importante que os une, que é o filho e o amor deles. Maura diz que é muito fácil dizer a um homem como ele que ama, mas desde que ele conheceu Maria José, ela só deu problemas, desgraças. Alessandro pede que Maura não se meta na sua vida privada. Ulisses diz a Maura que enquanto o filho de Maria José existir, ela não terá nenhuma chance com Alessandro. Maura diz que isso é injusto. Bruno observa Ulisses conversando com Maura num restaurante. Ulisses pede que Maura entre na casa Lombardo e tire uma foto de Maria José para Helena ver. Bruno vai com Kátia a um restaurante. Bruno pede que Kátia investigue o que Ulisses e Maura estão fazendo juntos. Já de noite, Maria José pergunta a Alessandro por que amanhã vai sair e não quer levar Paula nem ela para ver o pai. Alessandro diz que por que não. Maria José diz que ele está mentindo e não quer que ela vá ver o pai. Maria José diz que tem direitos de saber porque ele é seu pai. Alessandro acaba contando a Amada que o pai dela está melhorando, mas que foi agredido. Maria José chora muito. Alessandro jura que vai tirar o pai dela da cadeia.
Ulisses vai com Maura até seu apartamento e ela vê Helena. Ulisses sai e as mulheres ficam a sós. Helena pergunta a Maura o que está disposta a fazer para recuperar Alessandro. Maura diz que ele tem um filho e soube que Maria José é filha dela. Helena diz que pensa em fazer algo para todos serem felizes. Helena pede que Maura não abra a boca para ninguém sobre isso e muito menos para Ulisses. Maria José continua chorando. Alessandro tenta tranquilizar Maria José, que ainda está preocupada com Pedro. Ulisses põe Helena num táxi. Ulisses pergunta a Maura do que falou com Helena. Maura diz que falaram muitas coisas do marido dela, da filha, e ela quer uma foto. Ulisses pergunta a Maura o que mais ela falou e o que está escondendo dele. Maura pede que ele relaxe, diz que está cansada e vai embora. Maria José está no jardim com seu filho e Filipa. Maura dá um presente para o filho dela e depois dá uma desculpa para tirar uma foto deles. A ambulância chega na mansão Lombardo e é Roberto que está chegando. Raquel não para de beber. Maura pergunta a Raquel quanto falta para ela dar à luz. Raquel diz que 2 meses. Raquel diz a Maura que quer se divorciar de Roberto e precisa de um advogado. Raquel se sente mal ao ver Roberto chegando a casa. Helena vê a foto de Maria José com o filho e percebe que ela é idêntica a Sandra. Alessandro chega em casa e diz a Maria José que ele e Quinones falaram com o Ministério Público e tem muitas chances do pai dela sair da cadeia por fiança. Helena volta para casa. Helena mostra a Jorge a foto de sua outra filha, a Maria José. Jorge fica espantado por ela ser idêntica a Sandra. Hernan diz a Alessandro que a irmã dele está bebendo demais e é muito perigoso, já que ela está grávida. Vitória diz que a menina pode nascer com muitos problemas ou até morrer. Roberto diz que é isso que Raquel quer, que a menina morra. Jorge diz a Helena que poderiam aproveitar a célula-mãe de Maria José para Sandra melhorar, mas Sandra seria a mesma de antes. Por isso, é melhor utilizar Maria José. Helena pergunta como. Jorge diz a Helena para não ter mais contato com Ulisses. Jorge lê uma reportagem sobre os escândalos da família Lombardo. Porfírio diz a Emiliano que às vezes pensa que sua neta está morta, porque Helena e Jorge são capazes de tudo pelo seu dinheiro. Jorge diz a Helena que à noite viu várias reportagens na internet, a maioria fofocas, sobre a família Lombardo, que afetou a construtora. Jorge diz a Helena que Bruno é o rapaz que precisam, ressentido, capaz de qualquer coisa para prejudicar o irmão. Raquel sai correndo, chamando pela mãe. Vitória vai até ela. Raquel já vai ter o filho. Alessandro pede a Mari que se comunique com a agência imobiliária e procure uma casa para ele e a esposa. Maura diz a Alessandro que não entende a necessidade dele mudar, já que viveu naquela casa a vida toda. Alessandro diz que Bruno também mora lá e quanto mais longe dele, melhor. Maura oferece sua ajuda para encontrar a casa ideal para ele e Maria José. Alessandro sorri. Filipa liga para Alessandro, dizendo que o parto de Raquel adiantou. Paula diz a Roberto que Raquel está no hospital e a menina já vai nascer. Eric diz a Bruno que Raquel já vai ter o bebê. Raquel é levada para o hospital. Kátia fica surpresa por saber que Raquel já vai ter o bebê. Mari diz que será um parto prematuro e espera que ocorra tudo bem. Helena liga para Maura. Kátia, enxerida, atende o telefone e diz que Maura saiu. Todos da família Lombardo estão no hospital. Hernan diz que a menina já nasceu. Roberto pergunta se a bebê vai sobreviver. Fernando encontra a Vitória e diz que a bebê está em boas mãos. Já de noite, Filipa diz aos empregados e Paula que a filha de Raquel está na incubadora por estar fraca e pequena. Alessandro diz a Maria José que, graças a Deus, mesmo depois de tudo que aconteceu com ela, com aquele atentado, o filho deles nasceu são e forte. Maria José pergunta como Roberto estava. Alessandro diz que nessa situação que Raquel está passando, dá pena por tudo. Maria José e Alessandro falam sobre o casamento deles. Vitória chora muito. Fernando pede a seu amor que fique tranquila, porque não pode fazer nada. Vitória diz que ele tem razão e devia ter feito isso há anos atrás, e esse é o resultado de seus maus cuidados. Fernando pede que ela pense positivo, que a bebê vai se recuperar. Ele dá seu apoio a ela. Vitória diz que ele é muito bom. Fernando chora e diz que cada vez mais admira ela e a ama mais, porque o comove o bom coração dela. Os dois se beijam. Roberto está no hospital, esperando por notícias de Raquel e da bebê. Hernan diz que Raquel está dormindo e a bebê na incubadora. Roberto vai ver a bebê na incubadora. Kátia fica sabendo por Bruno que a filha de Raquel pode morrer. Bruno diz que seria o melhor, pois o futuro daquela criança seria horrível, com uma mãe alcoólica e sabe-se lá qual pai.
Kátia diz a Bruno que Maura não tem nada com Ulisses, mas que Helena ligou para ela, mulher que mora bem perto do rancho de seu tio. Kátia diz que Helena tem uma filha que estuda o tempo todo, chamada Sandra. Bruno fica intrigado e se lembra quando Alessandro perguntou de Sandra e disse a Vitória que Maria José poderia ter uma irmã gêmea. Bruno vai ao apartamento de Ulisses e diz que a filha dele já nasceu. Ulisses pergunta sobre Raquel. Bruno não fala nada. Bruno pede que Ulisses conte a ele tudo sobre a mãe e irmã gêmea de Maria José. Ulisses pergunta por que ele se importa com isso. Bruno diz que se importa por Maria José. Ulisses diz que ele não tem nada a ver com Maria José, porque ela é a mulher do irmão dele. Bruno diz que Alessandro o tirou Maria José e a presidência da empresa. Bruno quer saber da verdade. Ulisses diz que não tem mais nada para dizer. Bruno sai. Ulisses liga para Maura e pergunta o que tanto ela tem a ver com Helena. Maura diz que nada. Ulisses diz a Maura que se fazer algo com Helena pelas suas costas, não vai permitir. Maura pergunta a Kátia se Helena ligou para ela ontem. Kátia diz que sim e atendeu o telefone. Maura pergunta para quem ela disse. Kátia diz que para ninguém. Maura diz a Kátia que ela disse para Ulisses. Kátia bota a culpa em Mari. Maura reclama com Mari por ter contado isso para Ulisses. Mari jura que não fez nada e foi Kátia quem atendeu o telefone. Alessandro chega ali. Maura diz a Alessandro que ele devia procurar outra secretária. Mari jura a Alessandro e Fernando que não fez nada e quem atendeu a ligação do celular de Maura foi Kátia. Fernando diz que foi Kátia, porque ela conhece Helena e Ulisses. Alessandro questiona o que Maura teria a ver com a mãe de Maria José. Maura diz a Alessandro que Ulisses apresentou Helena para ela e logo voltou a Mérida. E a viu outra vez. E que ela quer ver Paula e Maria José. Alessandro pergunta a Maura por que não disse nada antes. Maura diz que isso não é assunto seu.